trabalho da disciplina de matemática discreta, algoritmo de Dijkstra, prim, Kruskal, busca em profundidade e busca em nível, largura. O aluno sou eu, Carlos Henrique Costa Matos, e o professor Leandro Colombi Rosendo. O algoritmo de caminho mínimo é o de Dijkstra. O algoritmo de Dijkstra, ponto de partida no 1, foi o que eu escolhi, e o ponto de chegada foi o 6. Então eu vou percorrer do 1 ao 6 no menor percurso conforme o algoritmo de Dijkstra. No início, o zero, né, ele tem distância zero dele mesmo, e para qualquer um dos outros é infinito. Eu tenho que sair do 1 para algum lugar, então eu posso ir para o nó 3 ou para o nó 4. Do 1 para o 3 tem peso 6, do 1 para o 4 tem peso 9. Então eu vou escolher de peso 6, que é o de menor peso. Depois de chegar ao nó 3, eu posso ir para o nó 5, já que o meu objetivo é chegar ao 6, então nó 5, que me daria peso 4. 4 com mais 6, 4 com mais 6, daria 10. Chegaria ao nó 5 com 10 percorrido. Mas, chegando no nó 3, saindo do 1, chegando no 3, eu poderia ir para o 2, que me daria 23 de distância. Poderia ir para o 5, que me daria 10, 6 mais 4, 10. E poderia, no caso, ir para 4. De 1 para 4 só teria 9, que foi o caminho mais curto. Então, eu escolhi ir para o 4. Depois de chegar no nó 4, eu vi que eu poderia ir para o 5, que me daria 12 de peso, ou eu poderia ir para o nó 6 direto, que daria 28 de peso, ou então, vindo de 3, eu poderia vir 1 mais 3, 6, 3 mais 4, até chegar ao 5, 10. Então, eu optei passar pelo caminho 3, pois só teria 10 de distância até chegar ao 5. Depois de chegado no nó 5, até chegar ao nó 6, eu teria 23 de distância, pois a distância do 5 ao 6 só seria mais 13, ou seja, 10 do já percorrido mais 13, então daria 26. Se eu fosse para o nó 7, eu teria 25 de distância, e se eu vinsse pelo 1, 4, 6, eu teria 28. O caminho mínimo foi 1, 3, 5, 6. E a complexidade desse algoritmo é n ao quadrado, sendo n o número de nós. Árvore geradora mínima. Temos o algoritmo de Prim e o algoritmo de Kruskal. No algoritmo de Prim, nós podemos escolher qualquer ponto de partida e vamos anotando ali, aqui no canto, os pontos que nós já visitamos. Escolhemos sempre o menor caminho. O algoritmo de Prim, ele vai pegar o meu grafo e vai me retornar uma árvore geradora mínima com o menor caminho. Então a gente escolhe um caminho e vai seguindo esse caminho de acordo com o menor caminho que for seguindo dos seus nós. Nesse caso, partimos do 3. Então do 3 para o 5 temos peso 4, foi o menor peso encontrado. Depois do 3 para o 5 para o 4, do nó 5 que a gente estava para o nó 4, que tinha peso 3. Depois era do 3 para o 1, que tinha peso 6. Depois seria do 1 para o 4, só que eu não posso fechar um ciclo. Então, eu não escolhi esse, escolhi do 5 para o 6, que tem peso 13. Esse foi o novo caminho. Não pode fechar ciclo no algoritmo. Depois, do 6 para o 7, foi o menor caminho encontrado, peso 5. Depois do 3 para o 2, com peso 17. E essa foi a árvore geradora mínima. Está aqui embaixo, a árvore geradora mínima. Os nossos visitados foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O ponto de partida foi o 3. A complexidade do algoritmo é O de n ao quadrado. O algoritmo de Kruskal deve se ordenar de forma crescente a partir dos pesos das arestas. Primeiro nós pegamos todos os pesos, saindo do 1 para o 3, que no caso tinha peso 6, do 1 para o 4, peso 9, do 2 para o 3, peso 17. Então, colocamos ali todos os pesos ordenados, né, como podemos ver nesse slide, e fomos montando a árvore. Do nó 4 para o 5 tinha peso 3, do nó 3 para o 5, peso 4. Depois, o menor peso foi do 6 para o 7, aí não estava ligado nesse momento, estava conexo. Depois foi do 3 para o 1, com peso 6, aí ligamos ele, do 5 para o 6, com peso 13. Depois do 3 para o 2, com peso 17. Ou seja, a árvore geradora mínima foi essa, semelhante à anterior. A complexidade desse algoritmo é m de log de n. Ou seja, o m são as arestas e o n são os nós. Essa é a complexidade desse algoritmo.
Algoritmo de percurso. Busca em profundidade e busca em nível. Esse é o código do algoritmo de busca em profundidade. Essa daí é a árvore. Quem são os vizinhos de A? B, C e E. Seguindo a ordem alfabética, nós vamos para B. Chegando em B, olhamos quem são seus vizinhos. É D e F. Olhamos se D e F algum vizinho. Não tem nenhum vizinho. Então, voltamos para B e voltamos para A. Chegando em A, são os vizinhos de A. C, chegando em C, verificamos que tem G. Vamos para G. G não tem nenhum outro vizinho, voltamos para C e voltamos para A. Depois, vamos para E. Se partimos do ponto B, de B, vamos para A, que está seguindo a ordem alfabética. Quais são os outros vizinhos de A? C, de C vai para G, de G volta para C, de C volta para A. O outro vizinho é o E. Depois volta para A, volta para B, só que B já foi visitado, então vai para D, de D volta para B, como B já foi visitado, volta para F. Então, o algoritmo termina quando todos os nós são visitados. Então, como vocês podem ver, mesmo que eu voltei pro nó, eu não vou colocar que ele foi visitado de novo, porque é só quando eu visito ele pela primeira vez. A complexidade desse algoritmo é o máximo de n e m, sendo n os nós e m as arestas, é o valor máximo. Nesse caso é 7, né? Porque temos 7 nós e 6 arestas. Então, o máximo são 7 nós. Algoritmo de busca em nível, esse é o código. Na busca em nível, nós partimos do ponto A e vamos visitando os nós. Nós vamos montando uma fila. O algoritmo termina quando todos nós são visitados e a fila está vazia. A complexidade do algoritmo é o máximo de NM, assim como no código anterior, sendo N o número de nós e M o número de arestas. Agora, informando aqui como o algoritmo funciona, partindo de A, visitamos A e temos A na fila. Agora, o A ele nos dá como vizinhos B, C e E. Então, a gente retira o A da fila e fica com B, C e E. B é o próximo. Qual que é o vizinho de B? D e F. Colocamos D e F na fila e D e F nos visitados. Voltamos para B, voltamos para A, descemos para C. Assim como C é o próximo da fila. Quais são os vizinhos de C? G. Então, colocamos G nos visitados e G na fila. Voltamos para A, voltamos para E e visitamos E. E, assim como E, é o próximo da fila. E sendo o próximo da fila, quais são os vizinhos de E? E não tem nenhum vizinho. Então, volta para A. E não tem nenhum vizinho, então não vamos marcar ele em nenhum visitado. Próximo da fila é o D. D não tem nenhum vizinho, então não faz nada. F não tem nenhum vizinho, também não faz nada. G também não tem nenhum vizinho, então não faz nada. Agora a complexidade do algoritmo. O algoritmo de caminho mínimo, o de Dijkstra, ele representa Ozão de n ao quadrado. Ele vai executar o número ao quadrado de nós de operações. A árvore geradora mínima, nós temos o prim e o kruskal. O algoritmo de prim também vai gerar o número ao quadrado de nós da operação. Já o de kruskal vai ser a multiplicação de m log n, sendo m o número de arestas e n o número de nós. No algoritmo de percurso, nós temos a busca em profundidade, sendo o Ozão o máximo de n ou m, de arestas ou o número de nós. O número maior desses dois é o que vai ser a quantidade máxima de operações, na busca de nível também. Assim, eu encerro o trabalho de matemática discreta. Muito obrigado.